Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 1 da Epístola aos Gálatas apresenta um apóstolo Paulo visivelmente surpreso e urgente. Diferente de outras cartas, onde Paulo inicia com elogios e ações de graças, aqui ele vai direto ao cerne de uma crise teológica, o abandono do verdadeiro evangelho em favor de uma mensagem distorcida. Paulo defende de forma veemente a origem divina de seu apostolado, afirmando que não recebeu sua mensagem de homens, mas por revelação direta de Jesus Cristo. Esta introdução é crucial para entender a batalha pela liberdade cristã, estabelecendo que qualquer mensagem que condicione a salvação a algo além da graça de Cristo é um outro evangelho sem poder para salvar. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Gálatas 1 do livro de Gálatas da Bíblia. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. 2 E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. 3 A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 4 Que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. 5 A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Há um só Evangelho. 6 Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho. 7 Que, na realidade, não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. 8 Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. 9 Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. 10 Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo foi chamado por Deus. 11 Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. 12 Não o recebi de pessoa alguma nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. 13 Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. 14 No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. 15 Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. 16 Revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. 17 Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18 Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. 19 Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. 20 Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. 21 A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia.
22 Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. 23 Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. 24 E glorificavam a Deus por minha causa. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O verdadeiro Evangelho e o chamado de Paulo. O capítulo 1 de Gálatas é uma defesa intensa do verdadeiro Evangelho. Paulo escreve às igrejas da Galácia porque alguns falsos mestres estavam distorcendo a mensagem de Cristo, ensinando que a salvação dependia não apenas da fé, mas também das práticas da lei judaica. Logo no início da carta, Paulo deixa claro que seu apostolado veio diretamente de Deus e que o evangelho anunciado por ele não era humano, mas revelado por Jesus Cristo. O capítulo mostra 3 grandes temas. 1. A autoridade divina do evangelho. 2. O perigo de distorcer a mensagem de Cristo. 3. O poder transformador da graça de Deus na vida de Paulo. 1. A autoridade divina de Paulo e do evangelho, versículos 1 a 5. O que Paulo está ensinando? Paulo inicia a carta afirmando que é apóstolo não por escolha humana, mas enviado diretamente por Jesus Cristo e por Deus Pai, versículo 1. Isso era importante porque falsos mestres tentavam desacreditar sua autoridade apostólica. Nos versículos 3 e 4, Paulo resume o Evangelho. 1. Jesus se entregou pelos nossos pecados. 2. Sua morte teve o propósito de nos resgatar desta era perversa. 3. Tudo aconteceu segundo a vontade de Deus. O versículo 5 termina com uma declaração de adoração. Toda glória pertence a Deus eternamente. A lição espiritual principal. O Evangelho não nasceu da religião humana, mas da iniciativa divina. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Aplicações práticas. 1. O cristão deve fundamentar sua fé em Cristo e não apenas em líderes humanos. 2. Jesus não morreu apenas para perdoar pecados, mas para transformar vidas. 3. Toda verdadeira obra espiritual glorifica a Deus e não o homem. Compreensão no Antigo Testamento. O conceito de alguém separado e enviado por Deus aparece frequentemente no Antigo Testamento. Jeremias foi escolhido antes mesmo de nascer para ser profeta às nações, Jeremias 1:5. Moisés também recebeu um chamado direto de Deus na sarça ardente, Êxodo 3. Além disso, o sacrifício de Cristo apontava para o sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde um cordeiro era oferecido para a expiação dos pecados. Jesus é o cumprimento perfeito desses sacrifícios. Segundo, há um só Evangelho, versículos 6 a 10. O que Paulo está ensinando? Paulo demonstra espanto ao ver que os Gálatas estavam abandonando tão rapidamente o verdadeiro Evangelho, versículo 6. Algumas pessoas estavam pervertendo a mensagem de Cristo, versículo 7, provavelmente ensinando que os gentios precisavam obedecer às leis judaicas para serem salvos. Nos versículos 8 e 9, Paulo faz uma das declarações mais fortes do Novo Testamento. Mesmo que um anjo pregasse outro evangelho, deveria ser considerado amaldiçoado. No versículo 10, Paulo deixa claro que sua preocupação não era agradar pessoas, mas ser fiel a Deus. A lição espiritual principal. O evangelho verdadeiro não pode ser alterado, adaptado ou misturado com doutrinas humanas. Cristo é suficiente para a salvação. Aplicações práticas. 1. Nem toda mensagem religiosa vem de Deus. 2. O cristão deve comparar todo o ensino com as Escrituras. 3. A verdade de Deus não muda para agradar a cultura ou as opiniões humanas. 4. Fidelidade a Cristo é mais importante que a aprovação humana. Compreensão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus também advertia Israel contra falsos profetas e falsas mensagens. Deuteronômio 13 ensinava que mesmo sinais sobrenaturais não deveriam ser aceitos se levassem o povo para longe de Deus. O povo frequentemente se desviava ao misturar a verdade divina com práticas pagãs. Da mesma forma, Paulo alerta contra qualquer corrupção do evangelho puro. Terceiro, o evangelho veio por revelação divina, versículos 11 a 17. O que Paulo está ensinando? Paulo afirma que o evangelho que ele pregava não teve origem humana, versículo 11. No versículo 12,
Ele declara que recebeu essa mensagem diretamente de Jesus Cristo por revelação. Nos versículos 13 e 14, Paulo relembra seu passado. 1. Perseguia violentamente a igreja. 2. Era extremamente zeloso das tradições judaicas. Mas no versículo 15 tudo muda. Deus o havia separado desde o ventre materno e o chamou pela graça. No versículo 16, Paulo explica que Deus revelou seu Filho nele para que anunciasse Cristo aos gentios. A lição espiritual principal. A graça de Deus é capaz de transformar completamente uma vida. Ninguém está longe demais para ser alcançado por Cristo. Aplicações práticas. 1. O passado não limita o poder transformador de Deus. 2. Deus pode usar até aqueles que antes estavam contra sua obra. 3. O chamado de Deus nasce da graça e não do mérito humano. 4. O cristão deve valorizar mais a revelação de Cristo do que tradições humanas. Compreensão no Antigo Testamento. O chamado de Paulo lembra o chamado de vários profetas. Isaías reconheceu seu pecado antes de ser enviado por Deus, Isaías 6. Jonas inicialmente resistiu ao chamado divino, mas Deus o transformou em instrumento de missão. Assim como Deus mudou o nome e a trajetória de Abrão para Abraão, também mudou completamente a direção da vida de Paulo. 4. A transformação de Paulo glorificava a Deus, versículos 18 a 24. O que Paulo está ensinando? Paulo explica que não dependia da aprovação dos outros apóstolos para validar seu ministério. Depois de um período, ele visitou Pedro e Tiago em Jerusalém, versículos 18 e 19, mas sua autoridade vinha diretamente de Deus. Nos versículos 22 e 23, as igrejas da Judéia apenas ouviam falar. Aquele que antes perseguia agora anuncia a fé. O versículo 24 encerra dizendo que glorificavam a Deus por causa da transformação de Paulo. A lição espiritual principal. Uma vida transformada pelo Evangelho se torna testemunho vivo do poder de Deus. A glória da mudança pertence ao Senhor. Aplicações práticas. 1. O testemunho pessoal pode impactar profundamente outras pessoas. 2. Deus transforma perseguidores em pregadores. 3. O cristão deve viver de maneira que sua vida glorifique a Deus. 4. A verdadeira conversão produz mudança visível. Compreensão no Antigo Testamento. Muitas histórias bíblicas mostram Deus transformando pessoas improváveis. Jacó passou de enganador para patriarca de Israel. Manassés, um rei extremamente perverso, se arrependeu e buscou ao Senhor. 2 Crônicas 33. Esses exemplos apontam para a mesma verdade revelada em Paulo. A graça de Deus pode restaurar qualquer pessoa. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o Evangelho e o apostolado de Paulo vieram diretamente de Deus. Segundo, existe apenas um verdadeiro Evangelho, e qualquer distorção deve ser rejeitada. Terceiro, o Evangelho é revelado por Cristo e transforma completamente a vida humana. Quarto, a transformação operada pela graça glorifica a Deus diante das pessoas. Reflexão espiritual final. Gálatas 1 nos lembra que o Evangelho não é uma filosofia humana nem uma tradição religiosa criada por homens. A salvação vem exclusivamente pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Paulo havia sido perseguidor da igreja, mas a graça o alcançou e transformou sua vida completamente. Isso mostra que ninguém está além do alcance da misericórdia divina. O capítulo também traz um alerta importante para os cristãos de todas as épocas. Qualquer mensagem que retire a centralidade de Cristo ou acrescente exigências humanas à salvação distorce o verdadeiro Evangelho. O cristão precisa permanecer firme na verdade da palavra, discernindo os ensinos à luz das Escrituras e vivendo para agradar a Deus acima dos homens. A mesma graça que transformou Paulo continua transformando vidas hoje. Vou te explicar Gálatas 1 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Essa passagem é uma das cartas mais intensas do apóstolo Paulo. Para entender o significado de forma didática, imagine que Paulo está dando um puxão de orelha em uma comunidade que ele mesmo fundou, porque eles estavam sendo enganados por falsas promessas. Primeira parte. A credencial de Paulo, versículos 1-5.
Paulo começa deixando claro que ele não é um estagiário de nenhum outro apóstolo. Ele afirma que sua autoridade não veio de homens, mas diretamente de Jesus Cristo. O que isso significa? Ele está estabelecendo que o que ele diz tem selo de autenticidade divina. A mensagem central: Jesus morreu para nos resgatar do mal, e isso foi um plano de Deus, não uma invenção humana. Segunda parte: o perigo do outro evangelho. Versículos 6-10. Aqui o tom de Paulo sobe. Ele está surpreso com a rapidez com que o povo da Galácia mudou de ideia. O problema: pessoas estavam chegando lá dizendo que o sacrifício de Jesus não era suficiente e que eles precisavam seguir regras antigas, como ritos judaicos, para serem salvos. A resposta de Paulo: ele usa a palavra anátema, amaldiçoado, para quem muda a mensagem de Cristo. Ele deixa claro que o seu objetivo não é ser popular ou agradar pessoas, mas sim ser fiel a Deus. Terceira parte: a transformação radical, versículos 11-24. Para provar que sua mensagem é verdadeira, Paulo usa sua própria vida como exemplo. Antes, ele era um judeu extremista que perseguia e matava cristãos. Ele conhecia as leis do Antigo Testamento melhor que ninguém. Depois, ele teve um encontro direto com Jesus no caminho de Damasco, e sua vida virou 180 graus. O ponto dele: como eu, que odiava os cristãos, passaria a sofrer por eles se isso não fosse uma revelação real de Deus? A ligação com o Antigo Testamento. Gálatas 1 está profundamente conectado ao Antigo Testamento, mas de uma forma que mostra transição. Paulo era um especialista no Antigo Testamento, versículo 14, e ele usa esse conhecimento para argumentar 2 pontos. Primeiro, a promessa cumprida. No Antigo Testamento, Deus prometeu que enviaria um Redentor. Paulo argumenta que Jesus é o cumprimento dessas promessas. A vontade de nosso Deus e Pai, citada no verso 4, é o plano que vinha sendo traçado desde o Gênesis. Segundo, a lei versus a graça. Este é o ponto mais crítico. No Antigo Testamento, a relação com Deus era baseada na lei de Moisés, sacrifícios de animais, circuncisão, regras alimentares. Paulo está combatendo os judaizantes, pessoas que queriam obrigar os novos cristãos a seguir essas leis do Antigo Testamento para serem salvos. Paulo defende que o sacrifício de Jesus na cruz encerrou a necessidade de seguir os rituais da lei para obter a salvação. Terceiro, o conceito de eleição, versículo 15. Quando Paulo diz que Deus o separou desde o ventre materno, ele está usando a mesma linguagem que os profetas do Antigo Testamento, como Jeremias 1:5, e o servo de Isaías, Isaías 49:1. Ele está dizendo: Deus me chamou da mesma forma que chamou os grandes profetas do passado. Resumo da mensagem. A mensagem de Gálatas 1 é sobre liberdade e fidelidade. Paulo quer que você entenda que a salvação é um presente gratuito, graça, e que qualquer tentativa de adicionar regras humanas ou mérito próprio a esse presente destrói o verdadeiro sentido do Evangelho. Ficou claro como Paulo faz essa distinção entre o seu passado religioso e a nova mensagem de Cristo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!